Sejam muito bem-vindos à série de lives para crescer você para a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, onde você vai aprender a emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo as coisas que você gosta e nunca mais vai ter medo de engordar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, para quem está chegando agora, eu sou a Luciana Horta, e eu venci a ansiedade, hein? Aprendi a driblá-la. Eu emagreci 50 quilos, gente, depois de uma luta de mais de 35 anos contra a obesidade. E já mantenho meu peso há quase 5 anos, hein? E eu me mudei desse mundo da Luluzinha aí, da dieta, do sofrimento, para esse mundo fabuloso da Luluca. E eu fundei o movimento Change, que é uma metodologia baseada na minha história, na psicologia positiva, que a gente vai falar aqui hoje, e na nutrição funcional. Sabe por quê? Eu quero ajudar você a se transformar. Simplesmente por causa disso. Olha ele aí! Boa noite, boa noite! E aí, Xande, tudo bem? Tudo maravilha, minha querida. Sensacional. Noite Bora bacana. chamar o Henrique aqui para esse bate-papo. Claro, vamos com tudo. Gente, eu vou trazer aqui Henrique Bueno. O Henrique é o CEO do Whole Bean Institute. E, para quem não sabe, né, o Whole Bean é referência em psicologia positiva aqui no Brasil e no mundo. E o Henrique, gente, é especialista na ciência da felicidade. Eu tenho uma honra muito grande de poder chamá-lo de amigo, além dele ser meu mentor, tá bom? Deixa ele vir aqui conversar com a gente. Bora, Henrique Bueno! Oh, meu querido, que bom ter você aqui. Olha só, gente, nós vamos bater um papo aqui, né, Henrique? Eu chamei as pessoas para virem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa coisa das emoções, como emagrecer controlando as nossas emoções, né? Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, é a resistência das pessoas de falar sobre o emocional, né? Sobre essa coisa que assombra a gente. E será que faz sentido mesmo a gente falar de emoções, né, num processo de emagrecimento? Então, nada melhor do que estar aqui com você para enriquecer esse nosso bate-papo e a gente poder entrar mais a fundo nesse assunto. Maravilha. Bom, parabéns por mais essa série de lives. Que bom estar aqui, que gostoso estar com vocês. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui por esse presente maravilhoso que é com tanta coisa para fazer, com tanta correria, com tanto conteúdo disponível, por dar essa hora para gente, para estar com a gente aqui, para estar nos ouvindo. E, de novo, eu sei que você já falou isso, Lu, antes, mas quem quiser fazer pergunta, comentário ao longo aqui, pode fazer que eu estou à disposição, tá? Vai ser uma delícia conversar com todos. Perfeito. Nós recebemos aqui umas perguntas, eu pedi hoje no Stories para me enviarem e a gente vai conversar aqui sobre elas. Vamos lá? Vamos lá, Alexandre? Alguma observação? Vamos lá. Pessoal, eu queria só me apresentar aqui, muito feliz. Eu sou casado com a Luciana. A gente mudou a nossa vida, tendo aí como mentor o Henrique. A gente participou do programa do Henrique de Psicologia Positiva, que é uma referência, uma especialização que a gente fez de 9 meses. Muito bacana. E aí isso mudou a nossa vida. A gente decidiu seguir esse caminho aqui, que é o caminho de ajudar as pessoas a conquistar sonhos e focado na saúde, no emagrecimento, né? Então, isso foi muito bacana. Então, prazer também estar aqui. Estamos inaugurando, começando com o pé direito aqui, esse aquecimento para a Semana do Emagrecimento. E aí, Henrique, a primeira questão do pano de fundo, né, que muitas vezes a gente já vem trabalhando com grupos, centenas de pessoas há bastante tempo, e é impressionante como que vem me chamando muito a atenção ainda, como é que a gente ainda está preso nessas velhas crenças de acreditar que é simplesmente fechar a boca e fazer exercício, né? As pessoas simplesmente acreditam que esse é o problema, a maior dificuldade que elas têm para emagrecer, né? E aí é porque eu não tenho disciplina, é porque eu não tenho resiliência, porque eu não tenho determinação, e ficam presas nessa questão. Mas o que eu venho observando que é completamente diferente disso, né? A gente vem falando que não é nem só o emocional, nem só o nutricional, mas também não é só o emocional, é essa soma dessas coisas.
Então, na sua percepção, faz sentido falar de emoções em um processo de emagrecimento? Não faz o menor sentido não falar, né, Magno? Porque o nosso grande problema, desde lá do Descartes, lá, historicamente, nós crescemos a nossa cultura ocidental acreditando no que a gente chama de dualismo cartesiano, né? Penso, logo existo. Então, existe a mente, e a gente foca aqui no Ocidente na mente, né? Então, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ter determinação, e a gente esquece um pouco do corpo, a gente esquece um pouco das emoções, parece que só o que está aqui importa, né? Então, eu tenho que ser capaz, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que conseguir, através do meu pensar positivo e mudar. E a gente acredita, ou cresceu acreditando, conscientemente ou não, que as coisas são separadas. Né? Que eu tenho a mente, eu tenho o corpo, eu tenho as emoções. E a grande verdade é que nós somos um sistema. Né? Nós somos um sistema como indivíduos, nós somos um sistema como família, como grupos, como coletividade, é tudo um sistema. E esse nosso sistema, ele envolve uma conexão inexorável, constante, em via dupla, entre corpo, mente, emoções o tempo inteiro. Né? Então, o que eu penso afeta o que eu sinto. O que muda, por sua vez, como eu me porto. Como eu decido me portar, afeta o que eu sinto e com o tempo que eu penso de mim mesmo. Então, existe uma conexão inexorável, constante, em mão dupla, entre tudo, porque tudo é um sistema, né? Não existe uma separação. Então, a gente coloca muito peso na tal da mente, e aí vem a história da força de vontade, da disciplina, e isso leva a um monte de frustração e culpa. Por quê? Eu devia ter mais força de vontade. Quem aqui que está nesse encontro hoje nunca disse isso para si mesmo, nunca pensou nisso? Deixa eu contar uma notícia triste. Você acha que você devia ter mais força de vontade? Algum momento você já pensou nisso? Então deixa eu contar um experimento para vocês aqui. Eu tenho um tempinho para falar, né, Mário? Posso falar? Tem, companheiro. Pelo amor de Deus. Então, foi feito um experimento, vários, né? Vários, para testar essa tal dessa força de vontade. Que todo mundo reclama que eu queria ter mais força de vontade. Foi feito um experimento com crianças e eles colocaram 2 grupos de crianças num laboratório. E aí, na antessala, antes do experimento começar, entra uma recepcionista, na verdade uma psicóloga que estava treinada para fazer esse experimento, mas ela entra fantasiada com uma outra roupa, como se ela trabalhasse naquele laboratório, um monte de crianças sentadas em volta da mesa, e ela entra com uma bandeja, uma assadeira. Sabe aqueles cookies, aquele cookie de chocolate americano com aquelas gotinhas de chocolate? Aquele negócio quando sai do forno, ele tem um cheiro que parece ter uma mãozinha te puxando para comer. Ela entra com essa bandeja de cookies, coloca numa mesinha baixinha, no meio das crianças, e fala: crianças, eu vou deixar esses cookies aqui para esfriar, mas eles não são para vocês, não comam. Daqui a pouquinho, vocês vão ser chamados para fazer o exercício que vai acontecer na outra sala. E a criançada, claro que fica lá esperando para fazer o exercício, babando, antes de entrar para fazer o exercício. E eles entram e são convidados a fazer um teste. Um teste normal, mas um teste que não tem resposta, não tem solução. E depois eles fazem o mesmo exercício com outro grupo. Só que nesse outro grupo, ao invés dessa moça entrar com uma bandeja, com uma assadeira de cookies de chocolate, ela entra com uma bandeja de rabanete cru. Coloca no meio das crianças e fala: crianças, vocês não podem comer rabanete cru. É para outro grupo, esperem aqui, daqui a pouco a gente chama vocês. E é lógico que nenhuma criança fica babando com vontade de comer rabanete. E depois eles são chamados para fazer o mesmo teste, um teste que não tem solução. O que eles descobriram? Pensa, a criança que ficou com muita força de vontade para não comer o cookie, entrou na sala e foi fazer o teste. A outra não teve força de vontade nenhuma, ela não comeu o rabanete, ela vai e faz o teste. Intuitivamente, a maioria das pessoas acha que, como aquele teste não tem solução, o que os pesquisadores queriam saber era qual grupo ia ter mais força de vontade para tentar mais tempo resolver aquele teste impossível de ser resolvido. E a gente intuitivamente acha que a criança que teve a força de vontade de não comer o cookie é a que vai além, a que tenta mais, fica mais tempo fazendo exercício. E ao contrário. Esse teste foi replicado de diversas maneiras. O que ficou comprovado é que aquele indivíduo que usou a força de vontade antes para não comer o cookie
Quando ele entra na sala para fazer o teste, ele já não tem mais força de vontade. Então ele vai, fica 3 segundinhos fazendo e desiste. O que não usou força de vontade nenhuma, quando ele entra, ele fica um tempão fazendo exercício. O que foi comprovado então? Para de ficar se cobrando por não ter força de vontade, porque força de vontade é um recurso que todos nós temos, claro que alguns em níveis diferentes dos outros, mas um recurso que se esgota. Você usa, em algum momento ele vai acabar, ele vai se esgotar. Todo mundo que já fez esses regimes, essas dietas restritivas, né? A dieta da melancia, do suco de melancia, sabe disso. Você passa 3 semanas com suco de melancia, de repente você vê um pote de sorvete de chocolate, você manda o pote inteiro para dentro, você não consegue segurar. Por quê? Você usa todo o seu recurso e em um momento ele vai se esgotar. Então, continuar achando que, racionalmente, pensar que eu vou conseguir, e se você não consegue se culpar por ser fraco, é uma covardia com você mesmo, porque ninguém tem esse recurso, ninguém tem essa capacidade. Você precisa se compreender como um sistema completo que envolve emoções. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo e como é que eu ajo com essa emoção para evitar descontar essa emoção na comida ou para fazer alguma coisa diferente, construtiva, positiva em relação a essa emoção, em vez de afetar ou prejudicar o meu corpo ou o meu processo com isso. Então a gente tem que se olhar como um sistema e parar de colocar todo o peso aqui na mente, que é o que a gente costuma fazer aqui no Ocidente. Muito bacana. Eu estou vendo aqui a Mônica comentando. A Mônica Horta, inclusive o marido dela é seu aluno aí no Rubinho. Muito bacana. E ela comentou lá de Portugal. E ela está falando que é justamente o que você, um pouco você comentou, né? Que é gerar o desgaste emocional. Né? A gente vai desgastando emocionalmente, entra no círculo vicioso, aí entra o tal do círculo vicioso, você está sempre numa canoa furada e sempre se culpando cada vez mais. Eu sou um fracassado, eu não tenho força de vontade, eu não tenho determinação. E aí você vai falando isso pro seu cérebro todo o tempo, claro que você nunca mais vai ter, né? Você passa a acreditar, né? Você passa a acreditar. Assim foi a minha vida. O que eu mais tinha era força de vontade. Eu queria emagrecer. Mas eu entrava em cada barco furado pior do que o outro. Era a dieta do bolinho de carne. Ficar ali nos 2 primeiros meses, você faz. Claro que você faz. Você quer e depois. O desgaste emocional que você entra nesse círculo vicioso, como o Alexandre falou, e você não sai. E você passa a acreditar que o problema é você. Tem uma palavra que eu gosto muito, uma expressão que eu gosto muito, que é words create words, que é palavras criam mundos. Né? As suas palavras, o que você diz sobre você mesmo, o que você diz a você mesmo, constrói seu mundo. Se você tem essa mensagem cerebral enganosa o tempo inteiro, eu não sou bom o bastante, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, vai por mim. Você está construindo essa realidade em você. Então, é importante que você conheça as armadilhas, essas mensagens que você recebe na sua mente e, ao mesmo tempo, saia da armadilha de ficar só aqui. Né? Começa a sentir um pouquinho mais e tomar decisões. A gente trabalha muito no Rubim, e agora a gente vai lançar um curso novo especificamente para lidar com o estresse, para ensinar as pessoas o que é o estresse, como ele funciona, como é que você lida com ele, de forma a construir algo positivo com ele, ao invés de continuar brigando contra ele. Né? No momento de pandemia que a gente está vivendo, onde todo mundo está estressado, como é que a gente lida com isso de uma forma mais construtiva e positiva? Cara, então vamos só fazer aqui um resumo, então. Então nós estamos falando a primeira pergunta aqui. Quem não está juntando o nutricional com o emocional é o que está errado. Não é vergonha isso. Né? Isso é o correto. Por quê? Porque, como o Henrique falou, o ser humano ele é um ser sistêmico muito mais complexo do que a gente imagina. Se fosse simplesmente fechar a boca e fazer exercício, não existia uma pandemia de obesidade no mundo, onde todo mundo está perdendo, os países estão perdendo essa batalha. Né? Então, isso é o primeiro ponto. A gente fala aqui, Henrique, no nosso método, que vem da história da Luciana, que se a pessoa foca só no nutricional, ela tem 33% de sucesso. Se ela foca no nutricional mais o emocional, ela tem 66% de sucesso. Se ela foca no nutricional, emocional, mais com um trabalho, com uma caminhada em grupo, aí é 100%. Aí, cara, aí ninguém te segura, aí o negócio... tem gente que pode correr, outros vão caminhar, mas todo mundo vai andar. Né? Então, essa é a nossa... o que a gente acredita aqui bastante.
E dentro dessas questões de restrições, eu queria comentar que a Luciana, na época que ela ficava só focada na parte nutricional, eu estou com a Luciana há mais de 30 anos, para quem não está conhecendo a gente agora, né? Então a gente se conhece desde os 17 anos de idade. Né? Então conheço a história longa aí, toda a luta da Luciana durante 35 anos aí. E ela realmente fez de todas as dietas malucas aí que poderia fazer. Mas era incrível. Agora, esse final de semana, a gente foi para a Serra do Cipó, um lugar aqui perto em Minas, um oásis que a gente gosta muito. Mas aí, meu pai tinha um sítio ali. E a gente ia nesse final de semana para esse sítio. E a Luciana, com aquela determinação ali de perder peso, não sei o quê, ela levava a malinha dela com as comidas. Tinha um negócio de atum que ela levava. Então a gente ia comer lá aquele que a gente adora frango aqui com quiabo, essas coisas, comida mineira, né? E aquele almoço, e a Luciana saía da mesa, né? Porque tinha até vergonha de comer ali na frente de todo mundo e tal, ia ali no cantinho dela, comia, ficava isolada ali. É a atitude dela, não é que ela era isolada, né? Ela mesmo saía ali com vergonha, mais persistente com aquela coisa, não, eu tenho que ser determinado, eu tenho que ser forte, aquela coisa do sofrimento e tudo. E como você falou, obviamente isso aí vai gerar um desgaste emocional, um ciclo vicioso, e a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente passou dessa primeira pergunta aqui. Uma outra pergunta, Henrique, que é um ponto também interessante, por que a gente tem tanta vergonha de falar das emoções? Né? Por que não é uma coisa que a gente fala confortável? Falar de emoção, falar de bem-estar, falar de felicidade ainda é uma coisa tão desconfortável para a gente. Para mim, né, que eu trabalhei 30 anos no mundo executivo também e tudo, cara, era um desconforto gigante. Né? Eu brinco que quando eu fui fazer a psicologia positiva, eu não falava para ninguém. O pessoal pergunta, não, estou fazendo uma especialização aqui internacional. Né? Existe alguma lógica para essa dificuldade que a gente tem? E por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê com as pessoas que estão com a gente também é uma dificuldade. As pessoas demoram muito para aceitar que tem que cuidar do emocional. Né? O foco é 100% no nutricional, é difícil aceitar, algumas pessoas ficam bravas e tudo. Então, realmente tem um desconforto aí. Tem alguma lógica isso? Olha, lógica não tem. Tem uma forma que a gente cresceu e aprendeu, né? Eu também. Você imagina, quando eu deixei o mundo executivo depois de 10 anos, abandonei minha OAB, deixei o direito, deixei o mundo executivo para me especializar em felicidade, eu quase deixei minha família louca. Todo mundo falou, esse menino me doidou. Então, eu também tive muito trabalho em lidar com essa mudança, né? Olha que interessante, Magno. Isso, inclusive, é mais intenso para homens do que para mulheres. Existem muitos estudos sobre o impacto positivo de falar ou de escrever sobre emoções. Né? Então, escrever ou falar sobre emoções traumáticas ou emoções positivas tem impactos positivos na nossa vida. Então, existem várias terapias baseadas em você conversar e falar sobre isso ou escrever sobre isso. E percebe-se nesses estudos que o impacto é muito mais positivo para homens do que para mulheres. E por que se identificou isso? Porque, via de regra, as mulheres falam um pouco mais sobre isso mais naturalmente. Então, quando o homem é convidado a fazer um exercício, a escrever sobre isso, o impacto para ele é muito intenso porque ele não fazia. É muito pouco comum a gente falar sobre isso. Eu lembro no mundo corporativo, trabalhamos junto, inclusive eu tive a grande honra e alegria de ser liderado por você, o maior líder que eu tive na minha história profissional, mas era muito comum no meu tempo como executivo, emoção você deixa em casa. Passa o cartão ponto aqui você vem produzir, aqui você vem entregar resultado e vai fazer mimimi lá em casa. Né? Vai buscar esse equilíbrio vida pessoal e profissional na sua casa. Aqui você tem que trabalhar e entregar. Você não tem tempo de falar e ninguém está afim de ouvir, ninguém quer saber. Né? A gente cresceu, de fato, num ambiente assim, e eu acho que tem muito a ver com esse dualismo cartesiano que eu falei no começo. Né? Nós crescemos no nosso mundo ocidental achando que está tudo aqui. Penso, logo existo. Então, eu sou minha mente. O que importa é minha cabeça, é o que eu penso. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, é porque eu sou fraco, é porque eu não tenho um penso positivo. Ah, você tem que pensar mais positivo. Como assim? Eu estou sofrendo aqui dentro, não tem que pensar, não vai mudar nada pensar positivo. Isso é uma grande de uma bobagem. Só que a gente cresceu no mundo ocidental achando que se eu estou sentindo alguma coisa lá dentro, é culpa do cérebro.
Se eu estou em depressão, quem já teve depressão? Eu tive depressão aos 23 anos e eu ouvia isso. Ah, você está em depressão? Coisa da cabeça, você é fraco. Como assim coisa da cabeça? Eu tenho uma questão química. É o físico, o emocional e a mente junto. É o sistema que está reagindo a um fato externo, a uma genética. É o sistema como um todo. Só que a gente tem vergonha de contar que está em depressão porque as pessoas acreditam que é fraqueza da mente. Está tudo na mente na nossa cultura. E esse é o grande problema. Porque se está tudo na mente, eu não posso falar de emoção porque eu só estou sentindo porque minha mente é fraca. E é uma loucura, uma aberração, porque eu só sinto porque eu sou humano. Né? A gente precisa abraçar a nossa humanidade, aceitar que sentir é a coisa mais natural do mundo e mais linda do mundo. E a partir do momento que eu sinto, eu tenho a oportunidade de ouvir o que eu estou sentindo e entender a mensagem que está chegando para mim. Que mensagem é essa? A emoção é positiva ou negativa? Tem uma mensagem por trás disso. Alguma coisa o meu corpo está me dizendo em relação ao ambiente ou em relação ao que eu estou pensando. Pode ser que o ambiente esteja me dando uma notícia importante e eu tenha que agir. Pode ser que o ambiente esteja ótimo, mas eu estou ruminando um pensamento maluco aqui que está me fazendo me sentir mal. Então, ao refletir sobre isso, eu posso parar e pensar, poxa, esse pensamento aqui está errado. Como é que eu mudo? Não é pensar positivo, mas como é que eu percebo que esse pensamento aqui não me serve mais? E como é que eu mudo esse pensamento? Então, a gente precisa aprender a ouvir as emoções e tratá-las como algo absolutamente normal. Só tem duas pessoas no mundo que não sentem, não passam por isso, não têm essas emoções, esses altos e baixos na vida. Os mortos e os psicopatas. O resto todo sente. Até os altissimamente inteligentes emocionalmente sentem igualzinho. A única coisa que eles fazem de diferente é fazer escolhas de ações construtivas, apesar da emoção que eles sentem. Mas sentir, eles sentem. Atitude, né, Henrique? Vocês dois falando aí, primeiro o Alexandre relembrando isso do atum no sítio dele, veio um filme na minha cabeça, né? A minha postura de envergonhada, de fracassada, né? Eu achava que eu não era forte, né? Eu não conseguia. E você falando, né, sobre essa coisa do que a gente acredita aí, né, da coisa historicamente construída, como a Carla falou, de homem e mulher, né? Não, isso aqui é coisa de... O que é isso? Chorar é coisa de gatinha, né? Coisa de menininha e não sei o quê. E essas coisas fizeram parte da minha vida. Porque enquanto eu fiquei apegada ao nutricional apenas, né? Na busca da dieta que ia me salvar, na busca do remédio milagroso, na busca de alguma coisa que fossem inventar e não olhava para dentro de mim. E, ao contrário, quando olhava para dentro de mim, sentia vergonha, porque como é que podia eu, uma pessoa cheia de alegria, como a Lei mesmo falou, que me conheceu em Salvador, cheia de alegria, cheia de energia, tá com depressão? Síndrome do pânico? O que é isso? Eu não admitia. Eu não admitia. Imagina as pessoas que me viam, né? Então era aquela briga interna comigo, assim, muito forte. E eu não me permitia ser humana. Eu não permitia entender a importância de olhar para as minhas emoções, me permitir, ok? Ai, desculpa. Eu fui Doeu tudo. Doeu em mim aqui, Luciana. aquela coisa do respirar fundo, entender e agir. A atitude que eu vou ter perante a isso é que fez a diferença nessa minha jornada, né? Porque é desafiador, né, Henrique? As pessoas, então ótimo. Então eu vou agora entrar para o movimento gente que a Luciana fala, que a gente emagrece comendo as coisas que a gente gosta e não tem mais medo de engordar. E quadradinhos, e hashtag felicidade, né? Ou é o olhar para o todo, que indica atitude de mudança, porque dói, né, Henrique? É desafiador para nós, principalmente. Ô, Lu, e aí então a gente fica preso. Eu completei 50 anos semana passada, né? Então a gente ficou preso nesse círculo que eu acredito que é uma mentalidade machista realmente, que você não pode chorar, você não pode sentir, né? Isso é bobagem, isso é frescura, né? Que a gente aprendeu. E eu tenho que pedir desculpa aqui, então, em público para a Luciana, porque eu acreditava durante muito tempo que era falta de vontade da Luciana, que ela comia escondido,
né? Eu falei assim, não, a Luciana, ela tem uma coisa, ela come escondido comigo aqui, ela tá aqui, ela deve comer escondido e tal. E não tinha força de vontade, quer dizer, a pessoa ficava 15, 30 dias tomando sopa ou comendo atum, alguma coisa assim. Cara, obviamente, na hora que terminava esse processo, né, essa dieta, ela, cara, tinha que comer alguma coisa, porque estava louca, né? Igual a gente confinado, a gente está aqui na pandemia confinado. Então, todo mundo, como Ela voltou. a gente está confinado agora, na hora que a gente fala que liberou, todo mundo quer sair, quer ir para a praia, quer caminhar, quer fazer alguma coisa, quer encontrar o amigo, né? É esse o efeito, né? Então, foi esse o ciclo que aconteceu. E aí, só que eu fui, como a gente está junto há mais de 30 anos, chegou um momento e falei assim, não, cara, engraçado, a Luciana não. A Luciana, ela faz, ela vem fazendo, ela vem buscando, tem outras coisas que não estão enganando. E aí começou a inverter a situação, porque já tinha até médico que fazia piadinha com ela, né, que falava que a Luciana, que acreditava que a Luciana não fazia as coisas que ele falavam para fazer. E eu falei assim, não, cara, tem alguma coisa que está errada e tudo. E o grande processo da Luciana, definitivo, ele começou com o nutricional, mas o processo definitivo, na minha percepção, foi na hora que ela uniu a parte emocional. E aí está aí brilhando há 5 anos, brilhando, mantendo e agora conseguindo inspirar outras pessoas. Uhum. E interessante que a minha mudança também, ela aconteceu, a maior mudança na minha vida foi na hora que eu me permiti olhar para o emocional. No meu caso, não foi para emagrecimento, mas foi uma mudança 360 na minha vida aqui e tudo, e foi na hora que eu tive esse olhar e descobri que eu me conhecia muito pouco. Eu descobri que eu tinha tempo para todas as outras pessoas e tal, e pouco tempo para mim. Então, foi muito legal entender que a emoção não é bobagem, não é frescura. Quem acha isso é um pouquinho de ignorância, que era o meu caso. Mas, graças a Deus, eu já me recuperei dessa parte. Uhum. O... Pode falar, Henrique, Deixa eu pode contar falar. aqui a história. Deixa eu contar a historinha da Gisele Bündchen aqui para mostrar um pouquinho como a gente é impactado historicamente por não sentir. Posso contar? Essa historinha é divertida, posso? Olha, Claro. é tão impactante, é tão verdadeira essa questão da gente não saber ou não ter o hábito ou ter dificuldade de falar das emoções ou até de sentir as emoções, né? Que veja, o que a gente faz quando a gente sente inveja de uma amiga? Uma inveja de um amigo. Eu tinha um amigo que foi promovido, eu sinto inveja. Eu tenho vergonha de falar, eu falo que é inveja branca, né? Não, inveja boa. Geralmente, a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente está vivendo uma emoção. Então, deixa eu fazer. Vamos pensar o seguinte: historicamente, o que a gente fala para o irmãozinho mais velho quando ele sente raiva, ódio do irmão mais novo? Eu tenho 3 filhos pequenos, então eu estou falando com conhecimento de causa, coisa que a gente, para mim é muito normal falar de criança aqui. Então, o irmãozinho mais velho sentiu raiva, ódio do irmão caçula. O que a gente fala para ele? Todos vocês que tiveram irmãos aqui vão se lembrar, ou quem tem filho hoje. O que é comum a gente falar? Para com isso, menino. Que coisa feia sentir raiva do seu irmão. Onde já se viu? Você ama seu irmão. O irmão não sente raiva. Que coisa feia sentir raiva do seu irmão. Para com isso. Não é verdade? A gente cresceu aprendendo que sentir é feio. Não é bonito sentir inveja, não é bonito sentir raiva. É feio sentir raiva do irmão. É feio sentir ódio do irmão. Então a gente aprendeu a reprimir as emoções. Tanto que, Magno, se eu pedisse para todo mundo que está aqui nessa live hoje, pelos próximos 30 dias, toda vez que você sentir uma emoção, para você, uma emoção negativa, uma emoção difícil como essa, para você anotar o nome dessa emoção numa folha, eu garanto que depois de 30 dias vai ser triste de ver a pobreza de vocabulário. A gente não aprendeu nem a dar nome para as emoções que a gente sente, porque a gente aprendeu a negar essas emoções. E qual é o problema disso? Eu sinto inveja de um amigo, porque ele foi promovido e eu não fui. Aí eu começo a ficar com raiva de mim mesmo, porque eu não posso sentir inveja, porque ser invejoso é feio. Então eu já não sou mais uma pessoa que sentiu inveja de um amigo que foi promovido e eu não fui. Eu sou uma pessoa invejosa. Então, além da inveja, eu sinto culpa e vergonha. Isso vira um ciclo gigantesco. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Vamos imaginar que tem mais mulher do que homem nessa live. Vamos imaginar isso. Então, para os homens aqui, eu quero que vocês imaginem o Cauã Reynolds ou o Brad Pitt, tá bom?
Os homens imaginem esses dois. Então imagina que depois dessa live de hoje, vocês voltam para a sala de TV e vocês encontram, as mulheres aqui da live, encontram o parceiro de vocês, namorado, namorada, marido, encontram ele sentado no sofá, a tiracolo, abraçadinho, com a Gisele Bündchen. E aí quando você chega na sala, ele olha para trás, sorridente, feliz da vida e fala: amor, você não vai acreditar. Eu não vi a hora que a live acabasse para te apresentar. Olha quem eu conheci hoje. Eu saí do trabalho na hora do almoço. Olha quem eu encontrei na rua. A Gi. Saímos para conversar, fomos almoçar juntos. Foi tão gostoso o nosso encontro que eu nem voltei para trabalhar à tarde. Passamos a tarde inteira passeando, mostrei a cidade para ela e você não vai acreditar, amor. Nos apaixonamos. Então, a Gi, a partir de hoje, vai morar aqui com a gente. Só que, amor, como ela chegou aqui agora e ela não tinha planejado nada, ela não trouxe mala, não trouxe nada. Então, por enquanto, ela vai usar suas roupas, sua bijuteria, suas joias. E como ela acabou de chegar em casa e ainda conhece pouco a nossa casa ainda, ela vai dormir com a gente, no nosso quarto, na nossa cama. E, amor, você vai entender, eu sei que você vai entender. Como ela é nova na casa, eu vou passar muito mais tempo com ela do que com você por enquanto. Mas, amor, você vai amar a Gi. Gente, eu tenho certeza que algum objeto muito pesado já teria voado na cabeça desse marido, desse parceiro de vocês, muito antes da conversa acabar. O que você estaria sentindo? Uma raiva, um ódio gigantesco. Correto? Agora é o seguinte. Você deixa o seu filho, seu primeiro filho, de 3, 4 anos em casa, vai para a maternidade, no meu caso eu subo a serra para a maternidade, passo 3 dias lá. De repente eu desço a serra, entro em casa, com um pacotinho embrulhadinho, vermelhinho, gritando muito, berrando. E falo: filho, o João, meu mais velho, filho, esse aqui é o Antônio, é o seu irmãozinho. Ele acabou de nascer, como ele acabou de chegar aqui em casa, ele vai brincar com seus brinquedos, vai usar as roupas que você adora, vai dormir no seu quarto e vai te acordar todo dia gritando. Ele vai brincar com seus brinquedos e como ele não sabe brincar, ele vai quebrar tudo, vai morder, vai babar. E filho, como ele é novo aqui na casa, ele vai dormir muito na cama da mamãe. Então você vai ter que dormir no seu quarto sozinho agora, porque ele vai dormir com a mamãe. E vai passar o tempo inteiro com a mãe. Você vai ter que dar conta com o seu pai. Vai ter que passar o dia inteiro com o seu pai, porque a mamãe agora vai ficar com ele. E aí, quando o pobre do menino mais velho sente raiva, sente ódio do irmão, o que a gente fala para ele? Que coisa feia, menino. Você não pode sentir raiva. A gente cresceu, então, acreditando que eu preciso reprimir as emoções, que sentir é feio. Gente, sentir simplesmente é humano. Não existe... As emoções, elas não são morais ou imorais. Elas são amorais. Elas estão fora da moralidade. Não tem certo ou errado em sentir. A gente simplesmente sente. O que é imoral é sentir raiva de alguém e bater na pessoa. Isso é imoral. Sentir raiva faz parte. Então, por que eu não posso sentir inveja de um amigo? Ele foi promovido, eu não fui. Eu achava que eu era bom para a vaga, eu queria aquela vaga, eu sonhava com aquela vaga, ele foi promovido. Senti inveja. E aí, construtivamente, eu escolho falar: poxa, amigão, tô morrendo de inveja de você porque eu queria essa vaga, mas eu sei que você é um cara bom pra caramba também. A próxima me ajuda, porque a próxima eu também quero. Como é que você escolhe usar a emoção e construir algo positivo com isso? Então, a gente precisa entender que nós somos treinados a reprimir emoções. Isso nos arrebenta, porque faz com que a gente transforme uma emoção que está nos dando um recado importante, a gente começa a reprimir essa emoção. Então a gente não escuta o recado que a emoção está dando, e ao reprimir a emoção, a gente aumenta a emoção com culpa e vergonha. E isso só vira um ciclo destrutivo, um ciclo ruim. O Henrique, é incrível isso. E quanto tempo que a gente levou para aceitar que a depressão é coisa séria, né? Não é fraqueza. A Luciana, ela teve síndrome do pânico, por exemplo, que ainda era mais novo ainda nessa época, né? Você falar de síndrome do pânico, então aí era a frescura máxima, né? Era aquele negócio de força, de vontade, de fraqueza, de não sei o quê, que é um pouco essa ignorância nossa, né? E agora a gente entendeu, não, cara, hoje um dos maiores problemas que nós estamos vivendo é com relação à depressão, é uma doença, a pessoa não é simplesmente uma questão de vontade. Que bom que a gente vem evoluindo a passos de tartaruguinha, mas a gente está evoluindo, né? Uhum. A Isso gente aí. tá
E eu ia falar antes, né, sobre uma coisa que me chamou a atenção aqui no chat, que a Dorinha falou, sobre essa coisa do prazer, né, do prazer em comer, que o cérebro manda o sinal positivo, essa coisa de comer as emoções, né? Ah, eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como também, né? A gente não tem esse discernimento, porque comer é bom demais. E quando eu falo, né, para vir para o movimento Change, que aqui a pessoa aprende a fazer escolhas, né, sem deixar o prazer de comer de lado, porque quando você deixa esse prazer de lado, você está fazendo exatamente isso. Você está abafando uma coisa, como se isso não fosse importante para você. Gente, isso é maravilhoso. Você curtir uma mesa com as gargalhadas e sabores, isso é a alegria da vida. Né? Isso é mola propulsora para a gente continuar galgando as coisas que a gente quer. Então, essa mensagem que o cérebro passa, tanto por um lado quanto para o outro, é real. Né? Tudo gira em torno da comida. Né? Tudo gira as celebrações, as tristezas. Tem gente que come quando está triste, tem gente que não, mas tudo é emoção. Né? E quando a gente pensa nisso, né, na psicologia positiva, principalmente, né, que foca ali nas fortalezas, que deixa de lado essa coisa do ponto fraco, do que precisa ser melhorado, e sim, e vai ali na sua fortaleza, né? A gente fica. Na minha percepção, o caminho para o emagrecimento é aí. Né? É aí. É você deixar de lado um pouco, parar de abafar essas coisas, essas emoções que afloram e se grudar ao que te faz forte e ir seguindo o caminho do emagrecimento. Como é isso, Henrique? Como que você vê isso? Tem jeito mesmo da gente controlar essas emoções? Como é que a gente faz isso? E utiliza no caminho do emagrecimento? Controlar, eu não acredito. Eu não acho que é possível controlar. É possível fazer escolhas a partir delas, né? Então, tentar controlar as emoções geralmente leva a ampliá-las, né? Tudo que eu nego, eu ativo. Então, quando eu estou sentindo uma emoção negativa, eu estou sentindo raiva, e alguém fala, para com isso, que coisa feia, a minha raiva aumenta. Agora eu estou com raiva da pessoa que me falou isso também, né? Então, negar a emoção, tentar tirar a emoção de mim dessa forma, só aumenta a emoção. Né? Eu cresci com aquela fala, né? Engole o choro. Você pode até engolir o choro do lado de fora, mas do lado de dentro está muito pior. Né? Então, negar a emoção não funciona. O que você precisa aprender a fazer é se permitir. A palavra que a gente usa no Rubin, a expressão que a gente usa no Rubin Institute é permissão para ser humano. Então, como é que eu pauso? O que acontece com a emoção? A emoção ela é um impulso muito forte para a ação. Toda vez que eu sinto alguma coisa, eu tenho um gatilho no cérebro, que é a amígdala, que é uma glândula muito primitiva no cérebro, que tenta padronizar reações para economizar energia. Então, quando eu sinto alguma coisa, se essa sensação é algo comum, é o que eu já senti antes, a amígdala vai tentar instintivamente me mandar fazer uma ação que eu já fiz antes, uma reação automática. Então, o mais comum é eu reagir rapidamente por causa da emoção. Se eu consigo sentir alguma coisa antes de reagir, eu paro, respiro um pouquinho. E aí eu me permito. Tá tudo bem. Eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo medo. Eu estou em pandemia, eu vou ter que sair para fazer algo que me preocupa, eu vou para um lugar que eu tenho medo de ir. Eu estou sentindo medo. Tá tudo bem sentir medo. Eu tô sentindo medo porque eu tenho uma máquina maravilhosa chamada o meu organismo, que é um sistema incrível que tá me trazendo medo para me dizer alguma coisa. Caramba, olha a potência do meu corpo. Deixa eu entender, deixa eu ouvir o meu medo ao invés de negar ou de fugir dele. Quando eu escutar esse medo, eu tenho que entender que é medo. Né? Porque o problema é que eu não sei nem o que eu tô sentindo e já saio reagindo. É medo. Medo de quê? O problema realmente existe? Qual é o problema? Porque se ele existe, gente, que maravilha que o medo surgiu. Porque graças a ele eu identifiquei o problema e posso escolher uma ação para lidar com isso. Né? Então, sentir medo porque eu estou vendo um perigo aqui do lado da minha casa, opa, que bom que o medo veio, porque eu vou fazer alguma coisa para me proteger desse perigo. Se eu sentir medo e ao refletir sobre o medo, eu olhar para o lado e falar, puxa, de ontem para hoje nada mudou.
A pandemia continua igual. Nada mudou na minha vida. Eu continuo com as mesmas coisas de ontem que talvez vão continuar amanhã. O medo surgiu porque eu comecei a pensar numa coisa que talvez aconteça daqui a 30 anos. Então fui eu que criei esse medo. Puxa, que interessante. Então quer dizer que eu consigo também, não foi o fenômeno externo, foi o meu pensamento que gerou essa emoção. Que legal. Então se eu tenho essa capacidade, eu posso talvez fazer alguma outra coisa para aliviar ou mudar essa emoção. Fazer uma caminhada, não é pensar positivo não. Pensar positivo, como é que eu vou pensar positivo em meio ao medo? Eu estou sentindo medo, mudar o pensamento com medo vai ser difícil. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso, sei lá, assistir um filme que me emocione, eu posso conversar com alguém que eu gosto, ligar para uma pessoa e pedir ajuda, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa boa com isso. Então eu posso escolher uma ação concreta para lidar, para fazer algo construtivo com a emoção que eu estou sentindo. Mas o primeiro passo, Lu, dentro do curso Reset, Estresse, a gente começa com esse ponto, né? Eu preciso mudar o meu mindset sobre a emoção. Quando eu sinto alguma coisa, a minha tendência é achar que é uma coisa ruim. Ah, tô sentindo medo, que coisa horrível sentir medo, coisa horrível sentir raiva, coisa horrível sentir estresse. Gente, imagina o que seria se eu tenho 3 filhos, se nos 5 dias que antecedem a ida para a maternidade para os meus filhos nascerem, parto normal, que você não sabe quando que vai acontecer, imagina se eu não sentisse estresse. Eu sinto estresse, porque eu tenho que estar preparado para correr para a maternidade e resolver tudo. Imagina se antes de uma prova difícil, você não sentisse estresse. Imagina se antes de uma palestra que você vai dar, você não sentisse estresse. Então a gente precisa mudar o mindset. Sentir estresse é maravilhoso, é importantíssimo, é fundamental. Eu preciso entender que sentir estresse é bom. O que é ruim é sentir estresse o tempo todo por causa de pensamentos fora da realidade. É sentir estresse sem ter zonas de repouso e descanso. É sentir estresse por problemas que são irreais, que foram criados. Esse é o problema. Agora, sentir estresse Te paralisa. te paralisa. Agora, sentir estresse, caramba, sentir medo. Quando eu tenho alguma coisa para fazer, por exemplo, no sábado, na sexta-feira, eu vou dar uma palestra para mais de 2.000 pessoas numa empresa. Né? Eu estou sentindo ansiedade por causa disso. Que bom, porque desde a semana passada eu estou me preparando, revisando os meus slides, eu tenho certeza que a minha palestra vai ser muito melhor por causa do estresse. Então eu olho para o estresse e falo, caramba, que organismo que eu tenho, que me traz a condição de melhorar o que eu adoro fazer com uma emoção que ela me trouxe. E quando eu percebo que isso é bom e lido com o estresse dessa forma, eu reajo a ele de uma forma muito mais positiva e construtiva. Eu faço uma escolha melhor. Ao invés de eu sair aqui em casa dando patada em todo mundo porque eu estou estressado sem saber por quê, eu percebo que eu estou estressado porque eu tenho uma palestra que eu vou dar que é importante. Então eu escolho algumas horas por dia para me preparar. Ou para relaxar, ou para meditar, ou para caminhar na natureza. Maravilhoso, Henrique. Luciana, você tem alguma pergunta que te fizeram para... Eu tenho 2 perguntas, posso falar? Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram, que não está me deixando colocar a pergunta aqui. Mas eu peguei o telefone da Fernanda e olhei aqui. A primeira pergunta sigo a dieta e não emagreço. Será que o meu problema é nutricional ou emocional? Bem, eu posso Tem o até... nome da pessoa, Lu? Quem é que mandou? Janaína. Ótimo. Janaína. Será que a Janaína está aqui? Não sei, não vi. Eu posso até falar a minha visão aqui, que é um pouco do que eu falei no princípio, né? Enquanto eu acreditei que o meu problema era nutricional, a coisa não deslanchou, né? Porque as pessoas ou elas colocam a culpa no nutricional ou no emocional. E eu fiz uma enquete até perguntando, né, se achavam que a dificuldade era emocional, nutricional ou emocional e nutricional junto. E ganhou o nutricional e o emocional junto. Ou seja, meio caminho andado. Né? Graças a Deus, a cabeça da gente está mudando. Está mudando para essa importância do todo. Né? E quando a pessoa questiona se o problema é nutricional ou emocional, no meu ponto de vista, é os dois. Né? Porque se eu foco só no nutricional, eu fico expert, né? Eu foco ali naquela coisa da cabeça. Ai, e a colher? A gente vê muito isso no movimento Change no princípio, Henrique. Nós não temos cardápio.
né? A gente ensina a pessoa a fazer escolha, a encaixar o movimento change na vida dela, no que ela gosta. Então, no começo fica assim, mas e uma colher de quê? A colher era dessa ou daquela? E se eu comer assim, assim? E se eu, sabe, fica apegado na coisa, ao invés de se abrir. É difícil se abrir para o nutricional, para o emocional no princípio. É difícil, mexe com muita coisa dentro da gente. Então, Jana, para mim o seu problema é ainda mais emocional do que nutricional. Juntos, né? A gente equilibrando isso aí, a gente vai longe. Em grupo, então, como diz o Alexandre, hein, Alexandre? Aí é sucesso garantido. E você, Henrique, o que você acha? Eu volto a dizer que é tudo um sistema, né? A gente não dá para... Tem até grandes estudos, né, sobre pensamento sistêmico, né? Não dá para você conhecer um elefante de olho fechado tocando na tromba dele, né? Ou tocando no casco. Você precisa se compreender como um sistema e entender como cada pedaço, cada ponto desse sistema afeta o resultado que você está buscando. E eu tenho certeza que todas as áreas vão, de alguma forma, estar impactando, né? Claro que cada caso tem que ser olhado no detalhe, mas se dieta, regime, né, desse certo, efetivamente, a indústria da dieta não seria tão bem sucedida, né? Porque existe muito regime, e via de regra, regimes que não são baseados no modelo do Change, né? Que é um modelo onde eu não quero ensinar você a fazer um cardápio e comer de um jeito diferente. Eu quero ensinar você a viver diferente, a mudar hábitos, a repensar a sua vida e a construir um caminho novo, para que você consiga refletir sobre a sua vida, aprender a viver melhor. E isso envolve também alimentação. Isso é uma mudança real. Quando o objetivo é apenas dieta, a regra que nós temos com dieta às vezes até dá certo, geralmente com dor, mas via de regra tem um rebote gigantesco. Volta pior, né? E pior, e volta pior, fica mais difícil na próxima, e você se sente mais culpada ainda e mais fraca ainda. Então é muito importante que a gente perceba que eu tenho que trabalhar o sistema, né? Quais são os meus hábitos, o que eu tenho feito que tem me levado a... E aí começar a trabalhar. E por isso que a emoção entra o tempo todo também. Olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é da Sil Coimbra. Como fazer para não comer as emoções? Para não comer as emoções. Como assim? Me fala mais sobre isso. Não comer quando sente uma emoção ou não Não ignorar? comer quando sente uma emoção. Eu estou muito triste, eu já justifico, o meu cérebro já fala, recompensa, recompensa, vai comer. Ou então eu estou muito feliz, ai que alegria, meu cérebro, pum, vai comer, vai comer. Como a gente faz para não deixar isso tomar conta e ser vencido pelo nosso cérebro? Algumas formas de fazer isso, tá? Todo hábito, ele se constrói através de um gatilho, de uma ação e de uma recompensa, tá? Então, pensando do ponto de vista puramente comportamental, né? Eu tenho um gatilho, esse gatilho gera uma ação. Por quê? Porque dessa ação vai gerar uma recompensa. Quem começou esse estudo foi um pesquisador russo, e ele fazia isso com animais. Então, ele tocava um sino, e quando ele tocava esse sino, ele dava uma comida para um cachorro, por exemplo. E ele começou a perceber que antes dele dar comida, só de tocar o sino, o cachorro salivava, né? Então eu tenho um gatilho que é o sino, a recompensa e quando eu toco o sino, já tem a ação de salivação do cachorro. Então a gente tem gatilho, ação e a recompensa. A gente vai continuar tendo os gatilhos, né? Então tá todo mundo em pandemia sentindo ansiedade e estresse. O gatilho tá aí, né? O nosso corpo, a nossa mente busca a recompensa, busca o prazer. A melhor coisa que você pode, nessa equação, o que é mais efetivo de ser mudado é a ação. Então você precisa começar a encontrar qual é a recompensa que eu estou buscando aqui. A recompensa é o sabor da comida, ou às vezes por exemplo, uma coisa que é muito comum em empresa. A recompensa não é o cafezinho doce que ele toma
quando ele levanta da mesa. Não é o café com açúcar. A recompensa é levantar e dar uma caminhada e falar com alguém no corredor. É isso que ele está buscando. Então você tem que entender o que eu busco. O prazer que eu estou tendo com essa ação é a comida mesmo ou é alguma coisa que eu estou buscando? Talvez eu me levante para dar uma... Como é que você conquista a mesma recompensa com uma ação diferente? E aí, uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que perder a nossa mania de querer soluções mágicas, milagrosas de prateleira. Né? Chegar na prateleira, peguei a minha solução aqui, ela encaixou e serviu perfeitamente. Eu tenho que fazer da minha vida um grande laboratório. Eu tenho que ser o meu pesquisador e o meu objeto de estudo. Eu tenho que me ver vivendo e aprender e refletir. Né? A gente acha, Lu, que o nosso crescimento acontece com o passar dos anos. Acontece nada. Ele acontece com uma prática constante, um ciclo constante de refletir e agir, refletir e agir. Né? Então eu preciso fazer alguma coisa e refletir para aprender e fazer de novo e continuar refletindo e agindo. Então, tá bom, eu identifiquei que toda vez que eu vejo o jornal, eu sinto ansiedade. Então, primeira coisa, eu vi o jornal, eu senti alguma coisa. Então, tem que parar, ouvir. O que eu senti? Medo. Tá bom. Quando eu sinto medo, eu saio correndo atrás do brigadeiro. No meu caso, seria Nutella. Por isso que eu nem tenho em casa Nutella, para começo de conversa. Eu iria atrás da Nutella. Então, se eu perceber que eu faço, o que eu estou buscando com a Nutella? Qual é o prazer que eu estou buscando ali? O que eu posso colocar no meio do caminho para tentar ter o mesmo tipo de prazer sem a Nutella? Eu tenho que testar. Deu certo? Não deu. Tento de novo, tento de novo. Eu vou tentando. Encontrei essa aqui que deu. Aí eu tenho que repetir, tenho que continuar. E se você fizer isso num ambiente de suporte, com pessoas que te acompanhem, que te celebrem com você, com um grupo, é muito melhor. Então, sempre que eu inicio um processo, e eu faço isso direto, né? Eu tô sempre mudando hábitos. Então, eu a cada 2 ou 3 meses, eu tô constantemente mudando hábitos. É uma coisa que eu faço como rotina. Então, eu escolho hoje um hábito que eu quero mudar. Ou um hábito ruim que eu quero parar de ter, ou um hábito positivo que eu quero estabelecer. Eu escolho um hábito apenas, me treino. Qual é o gatilho, qual é a recompensa que eu tenho, qual é a ação que eu estou fazendo. Eu escolho uma nova ação. Aí eu passo um tempo treinando, testando qual é a ação que eu quero no lugar da outra. Quando eu encontro uma que deu certo, eu chamo a Manu, a minha esposa, que é a minha copilota na vida, que está sempre comigo. Eu falo, Manu, eu estou mudando esse hábito aqui. Então eu quero que você me ajude. Toda vez que você me vê com esse gatilho acontecendo, me lembra que foi essa ação que eu escolhi. Se você vendo para o outro lado, me corrige. E quando você vê que eu fui para o lado certo, celebra comigo, me ajuda. Aí eu tenho um coro que canta comigo, me ajuda a levantar e canta comigo. E aí eu passo 2, 3, dependendo da mudança de hábito, 6 meses. E eu só paro para começar um hábito novo quando eu sinto, caramba, esse aqui já está automático, eu não preciso pensar mais a respeito. Aí eu mudo e eu começo um novo. E por que eu faço isso sem parar? Porque eu treino meu cérebro e mostro para mim mesmo que, caramba, eu sou capaz de mudar sim. É difícil, mas eu sou capaz de mudar. Eu construo autocapacidade. Então, não tem fórmula mágica, não tem receita pronta. Você tem que ser um laboratório da sua vida e testar, e praticar, e continuar. E aprender, principalmente, Lu, a praticar autocompaixão. Porque você não vai acertar sempre. Vai ter hora que você vai errar e vai chutar a jaca, né? Vai pisar na jaca. Quando você errar, ao invés de falar, eu não consigo mesmo e desistir, errei, tá tudo bem, não é fácil, mas amanhã eu vou tentar de novo. É isso aí. O segredo é praticar, é repetir, né? Não é sair fazendo extremos. Qual o problema de você se programar, tomar uma cervejinha, né? Ali, aquele momento, e imediatamente repetir um hábito que você está conquistando. Estamos no começo, Henrique, essa turma que começou tem 35 dias. Então, assim, as pessoas têm essa tendência de achar que eu tô assim, agora vai ser assim sempre. Não, a gente cai. Não é sempre que dá certo a estratégia que a gente tem. Eu divido muito a minha vida também. Eu falo, olha, gente, estou aqui dentro da despensa, eu preciso comer algo. E quando você vai no grupo e divide, né, o apoio que você recebe e a identidade que existe, que você não é diferente dos outros, que você não é pior nem melhor que ninguém, você só é uma pessoa que quer mudar um hábito que está te incomodando e que isso precisa ter paciência. E repetição precisa de
refletir e agir, como você falou. E eu ainda coloquei aqui do lado do refletir, observar, se observar. O que está dando certo para mim? O que funcionou da outra vez que eu consegui? O que foi daquela vez que eu não consegui? Porque é essa construção que a gente está falando para sempre. É emagrecer para sempre, não é emagrecer ali. Né? É aprender e levar isso para a sua vida. Hábitos. Ô, Lu, deixa eu fazer um apanhado aqui, porque eu estou vendo que daqui a pouco a gente vai ter que terminar, né? E eu anotei aqui, aí vocês podem estar completando também e tal. Então, nutrição, mais emoção, mais caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo faz toda a diferença. Check. Emoção é amoral, né, Henrique? Gostei disso. Não é imoral pensar, sentir a emoção, se permitir nada. Emoção é amoral. Isso é muito bom, né? Então, a turma aí da geração dos 50, nós temos que aprender isso, graças a gente tem que se abrir e aprender isso, porque a gente pode aprender, tá, moçada? Eu fiz 50 e estou aprendendo, isso é bom demais. A gente pode aprender. A boa notícia, a ótima notícia é que a gente pode aprender e se desenvolver. Né? A ótima notícia. Então, bacana. Os nossos filhos, a minha filha, eu tenho certeza que ela não vai ter problema com isso. Né? Porque ela se permite, ela já está numa outra cultura, outro mundo. Então, aprendizado bacana. A Luciana trouxe um ponto muito... e por que isso, pessoal? Porque nós somos um ser sistêmico complexo. Temos várias dimensões. Não vamos resolver cuidando de uma dimensão só. Né? Ela pode dar resultado por um tempo, porque a gente até emagrece focando só no nutricional por um tempo, mas no longo prazo, o ciclo, como o Henrique falou, tem o ciclo do rebote, né? Você emagrece, você sofre, depois vem o ciclo do rebote, você vai engordando mais. Né? Então, é isso. A Luciana trouxe um ponto muito bom, outro ponto bom, que é um dos erros para mim que é enorme que a gente vê. Você entra num processo de emagrecimento tendo que negar que comer é bom, porque a gente não permite sentimentos. Não, eu não posso gostar da comida, eu não posso ter prazer em comer, eu não posso saborear. Olha que coisa, como é que isso vai dar certo? Se você entra num processo, num programa de emagrecimento, entendendo que você não pode gostar da comida. Né? Que aquilo ali é uma coisa do mal. Você não pode achar que um almoço em família é uma coisa boa, um churrasco é uma coisa boa. Cara, isso vai dar certo no longo prazo? Com certeza não vai dar certo. Mas a gente se perguntar se a gente gosta de saborear a comida ou a gente gosta de quantidade, é outra coisa que a gente pode aprender. Porque o que eu estou aprendendo, no meu caso era muito com a questão do álcool, é que eu era focado na quantidade. E agora eu estou mais focado na qualidade, no saborear. Olha que coisa maravilhosa. Mas antes eu achava que era quantidade. Tinha que beber, porque tinha que mostrar que é forte, que é homem, não sei o quê, fazer vira-vira e tal. Antes era isso. Agora eu estou aprendendo a saborear. Isso é maravilhoso. Na hora que eu entrei num processo de entender que eu posso beber e a questão é aprender a saborear, isso mudou a minha vida. Então a gente pode comer, mas é aprender a saborear. Então, um ponto super bacana. Não adianta, não adianta negar a emoção. Fantástico isso, Henrique. Não adianta ter uma maneira de controlar isso aqui. Não adianta. Não tem como, cara. Se a gente vai querer controlar ou negar a emoção, não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. O que a gente tem que aprender aqui é a se permitir ser humano, entender sua reação, a reação que você tem, que é uma reação automática. Né? Então, estou mal, teve uma notícia ruim hoje, eu vou comer. Uma reação automática que a gente aprendeu, que é assim. Né? E a Luciana comenta muito que a gente faz isso aqui. Sua filha está triste, o que você faz? Leva um doce para ela. Não é assim que a gente aprendeu? Você está triste, chega na casa da minha mãe, eu estou triste, o que minha mãe vai fazer? Vai fazer uma comidinha para o filho. Né? Toda querida e tudo mais, porque ele tem que comer, tadinho, porque ele tá triste, ele está fraco e tal. Né? Então, entender que essa reação pode ser alterada. Né? A gente pode colocar uma outra reação, como caminhar, como ouvir música, como falar com um amigo bacana, que é isso que é interessante. Então, isso que vai fazer a diferença. Né? E isso é uma escolha. Então, você não está negando, você só está fazendo uma escolha diferente. Então, isso muda o mindset sobre emoção. O estresse é muito bom, porque o estresse nos prepara para os desafios, mas não é bom ficar no sofrimento,
é ruim sem descanso, né? Que aí gerando problemas que não são reais, né? Potencializando o negativo. E essa questão de construção de hábito através de gatilhos e recompensas que a gente pode alterar e fazer. Então, assim, acho que a gente falou muita coisa que tem que ser anotada, refletida, e a gente já pode começar a fazer alguns ajustes a partir de amanhã, né? Entendendo essas coisas. Então, o que eu queria dizer aqui, pessoal, que começamos de forma maravilhosa, e é o começo, tem uma sequência de lives super poderosas que a gente tem, né? Essa com o Henrique, ela acontece toda quarta-feira. Temos com Luciana, Luciana falando de um tema muito interessante, né? Como é que ela conseguiu emagrecer aos 44 anos, com depressão, síndrome do pânico e ainda com menopausa. Depois de 35 anos lutando contra a obesidade. E sabe onde que ela conseguiu emagrecer, Henrique? Nos Estados Unidos. Que é impossível. Que aí acabou. Aí aí você está de brincadeira. Aí você está de gozação. Não pode ser possível a história atrair as pessoas e tudo mais. Mas essa história é real. Vamos ter... Aí vem a sequência com a Júnia, nossa parceiraça aqui do Movimento Change, que tem justamente a visão funcional, que é essa visão sistêmica. Então, a Júnia é uma nutricionista funcional, né, que é essa visão sistêmica. Então, tem muita coisa legal que a gente vai poder fazer. E todos os dias ainda temos as histórias de emagrecimento verdadeiro, que é o quê? Pessoas como a gente contando as suas histórias maravilhosas. Então, pessoal, tem um calendário aqui que a gente fez, uma agenda fortíssima para vocês ganharem um jogo, para mudar a vida, né? Para a gente buscar o bem-estar, para a gente buscar a felicidade, para a gente se encontrar. Então, o convite aqui é vocês se jogarem, participarem, mandarem pergunta para a gente, dúvidas que a gente vai trabalhar aqui e vai colocar e tentar responder aqui para vocês. Como eu falei, né, o objetivo da gente ter fundado o Movimento Change é a transformação, ajudar vocês a se transformarem. Rick, muito obrigada. Alexandre, um beijo. Valeu, guerreiro. Beijão. Beijão para vocês. Boa noite, obrigada. Tchau.